Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots. Na aula da semana passada estudamos estratégias de controle para o sensor heteroceptivo do DumpBot. Já determinamos que será um sensor de ultrassom, o famoso HC-SR04, e vimos que utilizando um PIC 12F675, através de sua interrupção externa e com o auxílio de um dos timers, podemos controlar esse sensor. Então hoje vamos ver qual o hardware necessário para fazer funcionar adequadamente e descobrir qual o hardware mínimo para que possamos economizar em componentes. Let's get started! Aqui está o datasheet do sensor de ultrassom HC-SR04. Vamos deixar todos os arquivos para download aí na descrição do vídeo. Clique em mostrar mais. Então o fabricante prevê uma leitura entre 2 cm e 4 metros e uma precisão de aproximados 3 milímetros na leitura deste sensor. E aí precisamos do pulso de trigger, que tem uma duração de 10 microsegundos para ativarmos os pulsos de ultrassom. E ele emitirá, então, ondas de 40 kHz. E aí, o cálculo da distância baseia-se na velocidade do som sobre 2, pois temos que considerar o tempo de ida e de volta do nosso pulso ultrassônico. Ele utiliza 5 volts para alimentação, e aí tem o pino de trigger, que são os 10 microsegundos, o pino de eco que vai gerar o pulso na saída diretamente proporcional à distância que o sensor se encontra do obstáculo, como vimos na aula passada, e tem o terminal de terra, o ground, que são os 0 volts. Consumo de 15 mA, aqui a frequência de trabalho na realidade é 40 kHz, aqui tem um erro neste datasheet, mas não tem problema, e ele pode medir ângulos até 15 graus. O aspecto físico do sensor, a maioria de vocês já deve conhecer, ele tem os 4 pinos, como mencionado, e aqui está o diagrama de tempos. 10 microsegundos é o nosso trigger, e aí ele ativa 8 ciclos de ultrassom, e o eco gera esse pulso de saída. E esse pulso de saída que vamos ler com o nosso microcontrolador. Quando passar de 0 para 1, vamos ativar a interrupção externa. Contar o tempo com o auxílio do timer do microcontrolador. Quando passar de 1 para 0, vamos desativar. O tempo registrado no conteúdo do timer é o tempo em microsegundos, que este pulso permaneceu em nível alto, e a partir dele calculamos a distância. Em algum lugar neste datasheet, aqui em cima mesmo, temos a equação sugerida para centímetros, que é o tempo em microsegundos dividido por 58, já nos dá a distância em centímetros. Show de bola! Temos também como calcular a partir então do tempo em nível alto vezes a velocidade do som dividido por 2, por causa do eco, tem o tempo de ida e de volta dos pulsos ultrassônicos. Isis Proteus aberto, estou com o PIC 12F675 aqui. Vamos pegar labels e conectar ao dispositivo. A nossa entrada de interrupção externa está aqui em GP2. Veja que ele tem a função de int. Isso indica a interrupção externa e é o pino 5 do microcontrolador. Obviamente o pino de eco do sensor tem que vir neste ponto aqui. E aí o trigger podemos selecionar o pino que quisermos. Vamos pegar, por exemplo, o GP1 para o trigger. Temos que gerar o pulso de 10 microsegundos. E aí temos a saída que tem que ir a nível alto quando a distância for menor que algum parâmetro determinado por nós. Podemos pensar em uma distância aí lá pelos 15 centímetros ou 20 centímetros, para que o sensor acione. Podemos desenvolver um sistema de 2 saídas. Podemos utilizar, por exemplo, GP4 e GP5. Lembrando que o sistema embarcado 1, vamos colocar aqui Alt 1,
e a outra é Out 2. O sistema embarcado 1 do DumpBot tem duas entradas para sensor heteroceptivo. E conforme a entrada acionada, há a tomada de decisão do robô. Então, uma das entradas é acionada, o robô desvia para um lado, a outra que é acionada, o robô desvia para o outro. Então, tendo duas saídas, podemos aproveitar os pinos do 675. Com as duas saídas, podemos desenvolver uma lógica que, quando a distância for menor que 20 centímetros, por exemplo, aciona a saída 1. Certo? Vamos supor que o robô não enxergue um obstáculo a 15 centímetros. Seja pelo formato do obstáculo, seja por uma falha de leitura do sensor de ultrassom, ele despreze esse obstáculo e a saída 1 não vá a nível lógico alto. Então, vamos configurar que seja acionada uma saída 2, caso a distância seja inferior a uns 10 centímetros, por exemplo. E aí a nossa lógica se completa. Então o hardware basicamente é esse, é o microcontrolador. Vamos colocar o capacitor de desacoplamento, esse capacitor sempre é necessário para funcionar como fonte de ação rápida para o processador, fazendo com que a tensão se estabilize e os valores iniciais dos registradores se estabilizem. Este capacitor vai entre os pinos 1 e 8 do microcontrolador. O mais próximo possível, aqui é 5 volts e aqui é 0 volts, o ground. 100 nanofarad, normalmente 63 volts, poliéster. Você pode utilizar cerâmico também, mas normalmente se utiliza poliéster. E os 5 volts podem vir de uma das fontes já presentes no DumpBot, de 5 volts. Assim não precisamos colocar mais um regulador neste circuito aqui. Com isso temos o hardware do sensor de detecção praticamente pronto. Só vou desenhar aqui o nosso sensor de ultrassom, uma representação aproximada do dispositivo aqui. Copiar este bloco. Mais ou menos assim. E aí os nossos pinos, vamos pegar aqui e desenhar também. São 4 pinos. Só vamos colocar aqui de modo que fiquem simétricos. E vamos colocar as labels. Então, temos os 5 volts. Temos o trigger, o echo e o GND, que é o ground. Mais VDD podemos colocar, ou mais 5 volts, trigger, echo e o ground. Lembrando que as labels, quando têm o mesmo nome, incluindo os caracteres semelhantes, este trigger vai ligado aqui. Então, existe a ligação física. O Proteus determina que há uma ligação física entre este ponto e este. Da mesma forma, o echo, com echo, GND mais VDD, são estes pontos aqui. Então, poderíamos, no caso, ter colocado diretamente o símbolo de GND. Aqui, vamos colocar aqui. E o símbolo de VDD, que é esse power, que se não colocamos nada, ele determina 5 volts. E é isso, pessoal. Temos aí o hardware mais simplificado possível do nosso sensor de ultrassom. Aqui ele não vai deixar colocar, então... Mas imagine que o VDD, esse VDD aqui, posso até colocar aqui o mesmo nome. Este circuito é só uma representação do nosso hardware. E a princípio vamos montar isso
em uma placa universal. Sensor de ultrassom, os 4 pinos, então temos a entrada no eco, temos que gerar o trigger para o sensor, que é uma saída, e temos as 2 saídas que vão nas respectivas entradas do sistema embarcado 1 do DumpBot. Beleza, aí está o nosso hardware mínimo. O próximo passo é fazer a programação desse microcontrolador, e aí vai ser bem interessante que vamos relembrar diversos conceitos já estudados em nosso curso de microcontrolador SPEAK das quartas-feiras. Esse foi mais um vídeo da sua série Robots. Clique em gostei, favorite o vídeo, se inscreva aqui no canal se é novo por aqui. Inscrever-se, o botão está aqui embaixo, clique nele para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade. Aqui tem vídeo todo dia, cursos, tutoriais, projetos e muito mais para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Nos siga em todas as redes sociais e curta nossa fanpage no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!